depois. Tá bom, vamos começar então. Oi, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um Faustino Teixeira, mais um encontro do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Faustino, opa, deixa eu tirar aqui que eu estou com o som duplicado. Já tirei. Faustino, como está você? Tudo bem? Já com saudade de nossos encontros semanais, que teve uma interrupção de uma semana, né? Pois é, ficamos uma semana sem, né? Fez falta. Foi bom que eu estive lá em Curitiba, fui recebido pelo Larry, visitei o acampamento, conversei com as pessoas, foi bem interessante, já nas vésperas da saída do livro do Lula, né? E é interessante que onde era o refeitório, que agora não é mais, é uma casa de reuniões, conversei com aquele barbudo moreno. O Jeter. Que gosta muito de você. Eu também. E ele falou o seguinte: aqui no acampamento Lula Livre, depois do Lula, a pessoa mais querida é o Mauro Lopes. Cara, não fala isso. Fico até envergonhado. Imagina. E você sabe... Muito bem acolhido, muito bem acolhido. Você sabe que nós vamos lançar o livro, o nosso livro comum. Inclusive o Larry, que fez a visita guiada com você lá pelo acampamento, é também coautor. Nós vamos lançar o livro da espiritualidade do Lula lá na vigília. Olha que beleza. Gente. Lá na vigília. A programação está saindo agora, muito provavelmente dia 20 ou 21 de novembro, vai ter o lançamento lá na vigília Lula Livre. Vai ser, acho que o segundo lançamento. O primeiro em Porto Alegre e o segundo, dia 20 de novembro, se eu não estou enganado, lá na vigília Lula Livre. Vai ser fantástico. Quer dizer, se até lá o Lula estiver preso, né? Se ele não tiver, graças a Deus, aí ele vai no lançamento também. A gente faz uma livraria por ali. Mas realmente estou muito, muito animado mesmo com o nosso livro. Está tendo uma repercussão muito grande. O tema da espiritualidade cresce a cada dia na vida do Lula, né? Ele fez uma carta. Eu vi. Você viu? Eu até te linkei para o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina. Ele termina a carta fazendo referência a Deus e falando do Papa, né? O Papa e o povo argentino. Então, acho que o cenário é interessante. Você imagina, né? O Papa, Lula, Fernandes e Evo Morales, que é um protegido do Papa, né? O Papa gosta muito do Evo também, né? É um negócio, né? Vai ser uma coisa aqui na América Latina. Vamos ver, vamos esperar o Lula sair. Tá bom, Faustino. Hoje nós vamos falar de um amor de Faustino Teixeira. Na verdade, nós não vamos falar hoje de um amor de Faustino Teixeira. O amor é tão grande que nós vamos falar 3 vezes. Nós vamos ter uma trilogia sobre realmente um dos maiores teólogos do século XX e que foi orientador. Foi teu orientador, né, Faustino? Foi meu orientador. Pois é, Jacques Dupuy, um grande teólogo do encontro amoroso. Faustino já meditou, já escreveu muito sobre ele, e Jacques Dupuy está na ordem do dia, como se dizia antigamente, está na crista da onda. Estão saindo de uma sucessão de livros sobre ele, né? Jacques Dupuy adquiriu, no âmbito da Igreja Católica e do diálogo interreligioso, assumiu uma centralidade nos últimos meses impressionante, né, Faustino? Eu estou falando sobre Jacques Dupuy hoje, sobre o impacto terminei de ler esse livro. É um livro de quase 500 páginas, mas muito triste. É um livro que me produziu uma tristeza interior muito grande, porque a impressão que eu saí com esse livro, e gozado que envolve até o atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o padre Ladária, jesuíta, que foi um dos caras muito violentos com Jacques Dupuy no final da vida. Imagina que ele, ali na Gregoriana, onde eu estudei, ele morando na Gregoriana, depois dos processos, todas as dificuldades ele conseguia imprimir nos livros sequenciais dele, né, que vão sair póstumos. E ele jantava e almoçava sozinho, sem ter um companheiro jesuíta que o apoiasse, a não ser o Collins da Cristologia. Então, eu quero falar isso não hoje.
Esse é o tema do terceiro dia que eu vou falar deste livro. É um livro que me deu uma dor tão grande que eu imagino que nós estamos vibrando com Francisco, alegria que a gente está vivenciando com o pontificado de Francisco, mas a gente vê que a igreja está no meio de lobos. Francisco está no meio de lobos. Jacques de Puy é a expressão viva. Eu acho que eu nunca tinha visto ou lido sobre um processo contra um teólogo tão expressivo como esse do Jacques de Puy, porque o Jacques de Puy não tem papas na língua. Ele escreve o que ele pensa. Ele não guarda segredo no sentido, se impõe a ele um segredo, ele não consegue deixar de dizer a sua dor e mostrar as cartas na mesa, colocar as cartas, colocar as dificuldades que ele teve. A última postagem que eu fiz hoje no Facebook foi sobre uma passagem do livro que ele fala que ele está arrasado. Eu vi. Que a vida não se recompõe. Quer dizer, e, sobretudo, a comunidade jesuíta. Isso que me entristeceu mais. Um grande teólogo que dedicou gratuitamente seu trabalho, sua vida gregoriana, desde 1984, e vai sendo rechaçado de todos os cargos que ele tinha na gregoriana, né, a ponto de morrer triste. Então, eu estou muito triste hoje, quer dizer, vibro com o Papa Francisco, mas eu fico muito triste com essas amarras da Igreja Católica, essas garras violentas e que produzem sofrimento em teólogos maravilhosos como Jacques de Puy, de uma fidelidade à Igreja, de um amor a Jesus Cristo inconteste, né? E não sei se por ciúmes, não sei se por que coisa seja, esse Ângelo Amato, que era consultor do Santo Ofício, que coisa horrorosa. Mesmo Walter Caspers, que é hoje o teólogo do Papa Francisco, a posição do Walter Casper com respeito ao Jacques de Puy, triste, lamentável. Quando foram dar o presente ao Walter Casper de 80 anos da obra que o Jacques de Puy lançou na Gregoriana, eles não queriam abrir o espaço da Gregoriana para ele fazer a celebração dos 80 anos. E quando alguém foi dar o livro para o Walter Casper, ele falou: isso aqui é mais um livro para a biblioteca, e sem mandar nenhuma mensagem de apoio, de solidariedade. Então, hoje você vê onde nós estamos, onde nós fomos enfiar o nosso cavalo, né? Quer dizer, muito duro, muito triste. Quer dizer, eu vou tentar ser alegre, mas sim, eu acabei de ler esse livro em lágrimas, no sentido de ver o que se fazem com grandes teólogos, como aconteceu com Congar, né, como aconteceu com Cheny, como aconteceu com Delibach. Todos eles foram punidos, tiveram a possibilidade de ser agraciados em vida com João XXIII, e o de Puy morreu antes do Papa Francisco chegar. Então, ele não teve. E quem sabe, essa é uma esperança que eu tenho, quem sabe o Papa Francisco não reabilite o Jacques de Puy também, com uma palavra de carinho, de respeito pela teologia dele, né? Embora o secretário atual do Santo Ofício não seja lá alguém que tenha carinho e interesse pelo Jacques de Puy, né? Quer dizer, então é uma coisa disso. Mas vamos falar sobre ele seguindo 3 momentos. Eu escrevi 2 textos para esse livro aqui. Jacques de Puy, que foi organizado por um grande amigo meu, teólogo, que morreu em São Paulo, Afonso Maria Ligório Soares. Grande Afonso. Foi aluno do Jacques de Puy também, e ele propôs, então, fazer uma série de livros sobre teólogos, e um deles foi de Puy, e me pediu para fazer 2 grandes artigos. Eu escrevi, depois que eu tinha feito já 2 resenhas aqui, essas que saíram publicadas na Perspectiva Teológica dos Jesuítas, né? Isso em 98, foi logo depois que saiu o livro do de Puy. O de Puy me sugeriu fazer como trabalho de pós-doutorado uma resenha sobre o livro dele, que deu 80 páginas, que foram publicadas em 2 números da revista Perspectiva Teológica, número 80 e 81.
uma de maio a agosto de 98 e a outra janeiro a abril de 98. Então, é um teólogo que eu estudei muito. Sim. Eu fiz o último curso que o Jacques Dupuy deu, depois ele foi proibido de lecionar. O último curso e o último seminário foram 2 cursos, ou um curso e um seminário, em torno do mesmo livro, que é esse livro aqui, né? Para uma teologia cristã do pluralismo religioso. Então, eu sabia de cor e salteado esse livro. Eu lembro que, na Gregoriana, os alunos preocupados com a prova final do Dupuy, eles iam correndo atrás de mim para eu passar o meu fichamento, a minha resenha do livro, que estava toda sintetizada, para poderem fazer a prova final lá na Gregoriana, né? Uhum. E, além de ter recebido o Jacques Dupuy em casa, conheceu meus filhos, minha mulher. Eu visitei várias vezes ele no quarto dele na Gregoriana, que não é muito comum acontecer com os professores europeus. Uhum. Então, se criou um laço muito bonito. E, curiosamente, ele fez uma visita na minha casa no dia que saiu a primeira crônica crítica ao seu livro, de página inteira, no jornal L'Avenir. Página inteira. Então, ele chegou na minha casa entristecido que estava começando o processo contra ele. Então, nós vamos falar hoje sobre a vida de Dupuy, o processo que ele sofreu, rapidamente. Depois, na semana que vem, vamos falar sobre a teologia do Jacques Dupuy, em síntese. E, no terceiro encontro, a gente fala, então, sobre o livrão, né, que assumiu aqui. A gente fala sobre alguns aspectos desse livro, que eu vou ter que montar um roteiro ainda, porque eu não escrevi nada sobre esse livro. Talvez eu vou fazer um artigo, já falei com o Inácio, para sair publicado no IHU sobre esse livro aqui. De repente, eu faço na sexta-feira agora e publico. E até pedi para falar um pouquinho no Encontro de Emaús, que começa agora em novembro, do grupo de teólogos da libertação. Pedi a eles 20, 15 minutos para falar um pouco sobre esse livro, porque afeta todos nós, de teólogos, né? Estou aguardando a resposta, porque o grupo é muito marcadinho, né? Então não tem horário muito definido. Né? Sim. Bom, então nós vamos falar hoje... Deixa eu só falar, Faustino, um pouquinho, só saudar quem está aqui na transmissão. Claro, perfeitamente. Comentar, claro. Não, primeiro só para dizer o seguinte, vocês estão vendo quem é Faustino Teixeira, quem está assistindo. O Faustino é um homem de relações, né? Um homem de amizades e relações. Quando ele fala dessa situação, desse contexto da relação dele com Jacques Dupuy, com os outros alunos na Gregoriana, esse é o Faustino. A casa do Faustino é um centro de encontro, sempre. Né? O Faustino é um homem de relações. Então, não dá para pensar o pluralismo religioso se não for no contexto de uma humanidade que se relaciona. Né? E o Faustino é isso, né? Tem consistência entre palavra e ato, que é raro. Né? Não é uma coisa fácil. Então, eu fico muito feliz do Faustino estar entre a gente, da gente ter se tornado amigos. Realmente é fantástico. Hoje é dia 30 de outubro, por isso que a gente fez referência à carta do Lula ao Alberto Fernandes, que saiu ontem, dia 29, saudando a vitória do Alberto Fernandes na Argentina, logo no início do programa. A transmissão ao vivo do programa, então, está acontecendo neste dia 30, às 5 horas da tarde. Ela será retransmitida, ou será reinaugurada ou relançada na Pós-TV 247 na quinta-feira, estamos acertando o horário, e você, claro, assiste quando quiser, quando puder, inteiro, em partes, da maneira como quiser. Como eu disse, importante, é uma trilogia, vão ser 3 aulas seguidas sobre Jacques Dupuy, vocês vão ficar encantados, encantadas realmente, e também vão chorar com a gente, né? Eu já chorei nesse começo de programa, o Faustino chorou bastante, vamos chorar e vamos também nos alegrar, né, com a história marcante, tocante do Jacques Dupuy. Quem já chegou para a nossa aula desse curso de espiritualidade? A Rosa Virgínia, a Luzinete Faria Alves, a Regina Parenza, o Guilherme Dias, o Salmi Sobrinho. As pessoas estão começando a chegar para a nossa aula de hoje. E no sábado eu estive lá em Niterói, no encontro do 247. Quem que eu encontrei? Fizemos até foto junto. Irmão do Valcino Teixeira. O Valcino Teixeira tem irmão em todo canto do país e do mundo. São 13 irmãos, então imagina. Né?
encontrei teu irmão, o Chico, né? Chico Teixeira. O Chico Teixeira foi muito agradável, ele muito simpático, bem diferente fisicamente de você, mas também uma simpatia, foi muito legal. E ele, de vez em quando, está aqui hoje. Hoje ainda não vi ele na sala de aula, mas de vez em quando ele entra aqui na sala de aula também. Se ele assistiu o programa, quero te saudar, Chico. Foi muito legal nosso encontro lá em Niterói. É interessante que tem um irmão meu que é flautista e ele está compondo umas 10 melodias simples de flauta para poder ser a trilha sonora das suas meditações da manhã. Ah, não acredito. Quero presentear o Mauro com isso. Ele está acompanhando. Estevão Teixeira, né? É músico, flautista, aqui, importante aqui na cidade. Você vai me matar hoje, homem. Pois é. Ele falou, não, quero fazer algumas chamadas de flauta para o programa do Mauro. Tem acompanhado o seu programa na madrugada, né? Que bom. Então, legal. Obrigado. Hoje você está tendo o condão de me emocionar muito. Bom, vamos lá de Jacques Dupuy, primeira aula da trilogia. Faustino. Eu quero começar, antes de falar do Jacques Dupuy, eu queria citar esse livro aqui, do Peter Berger, que é o meu grande guru na sociologia da religião, para poder entender por que se pune um teólogo das religiões. Inclusive, quando a gente conversa aí no Paz e Bem, e o Mauro traz gente do espiritismo, gente do judaísmo, gente das religiões afro, gente do catolicismo, gente do Islã, ele está trazendo uma minoria. Ele está trazendo uma pequena porção de matéria viva que acredita no pluralismo. Mas isso não significa que as nossas tradições sejam abertas ao pluralismo. Então, quer dizer, nós somos minorias abraâmicas, como diz o Dom Helder, ou somos minorias cognitivas, como fala o Peter Berger. Sobretudo por causa da gente achar que o pluralismo é um bem, que o pluralismo é bom, como o Papa Francisco fala, a diversidade é bela. A gente celebra isso de coração, de sangue, né? A gente tem carinho com o outro, profundamente carinho com o outro, e tem uma capacidade de relativizar a nossa tradição para poder acolher o outro. Então, a gente, no caso do catolicismo, a gente toma cuidado com as nossas linguagens, a gente procura se educar na escuta, na atenção ao outro. Isso é o trabalho do Paz e Bem. Sim. E o grande estudioso do pluralismo foi o Berger, para tentar entender por que o pluralismo provoca inquietação nas pessoas. O pluralismo provoca inquietação nas pessoas porque o pluralismo provoca a quebra de plausibilidade das certezas. Sim. As pessoas que estão agarradas nas certezas não gostam do mundo plural. Os fundamentalistas não gostam do pluralismo. Os fundamentalistas não gostam de hermenêutica. Então, Berger fala a seguinte frase nesse livro dele, que é muito bonito, publicado recentemente pela Vozes: os múltiplos altares da modernidade rumo a um paradigma da religião numa época pluralista. Ele fala: o pluralismo relativiza e, com isso, enfraquece muitas das nossas certezas, as quais os seres humanos costumavam viver. Então, as pessoas não querem largar suas certezas. Portanto, elas reagem contra o pluralismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é um esforço para restaurar a certeza ameaçada. Então, nós estamos cercados de fundamentalistas das nossas tradições. E o Jacques Dupuy viveu na sua pele a reação das identidades, das bolhas identitárias católicas que reagem ao seu exercício plural de alguém que viveu 36 anos na Índia, que foi para a Índia conservador e que na Índia foi aprendendo com seus alunos e com o povo a experiência da abertura interreligiosa, foi aprendendo com os bispos da Ásia a abertura e a riqueza da abertura religiosa. Ele era até considerado
meio conservador na Índia. Aí, quando chega em Roma, em 84, faz aquele escarcéu todo. Uma fofoca interessante, Mauro, que eu partilho com você. Tinham 2 professores que davam curso simultâneo de teologia das religiões na Gregoriana, quando eu estive na Gregoriana no pós-doutorado. Um é o Jacques Dupuy e o outro era outro professor que eu quero evitar de citar nomes. Uhum. E os alunos terminavam o semestre com Dupuy muito revolvidos, né? Porque eram alunos do mundo inteiro, porque a Gregoriana é uma universidade internacional, e os alunos falavam assim para mim: no semestre que vem eu tenho que fazer aula com aquele outro professor para poder voltar a cabeça no lugar. Dá para ver o que... Para poder voltar para dentro da caixinha, né? Para voltar para dentro da caixinha, né? Quer dizer, só para você ter ideia do que tumultuou. Quer dizer, como que o Jacques Dupuy tumultuou a Gregoriana com aquela gentileza dele, com aquela cortesia, com aquela sabedoria, com aquela erudição impressionante, aquele carinho com os alunos, né? Um professor que beirava os 75 anos de idade, quando eu conheci, já estava quase na hora de aposentar, né? 75 anos, os professores têm que largar o magistério, e tudo aconteceu com ele, que podiam ter deixado ele se aposentar com calma, e não quiseram terminar de forma drástica, violenta, né? Um processo, uma notificação dura contra ele, e que acompanhou justamente a publicação da Dominus Jesus, que é a declaração mais violenta que a Igreja Católica já fez em torno das outras religiões, em torno dos protestantes, em torno das tradições outras. E o Dupuy foi fruto de uma conjuntura difícil na Igreja, onde estava o Papa João Paulo II, que era um Papa bifronte, tinha gestos de abertura, mas uma doutrina muito conservadora, e tinha o cardeal Ratzinger, como prefeito da doutrina da fé, do Santo Ofício, o ex-Santo Ofício, né? Então, Dupuy viveu nessa situação complicada. Eu e o Oscar Beoso, meu querido Beoso, que teve um papel importantíssimo no Sino agora dos Bispos, né? O ano passado ele estava morrendo, e esse ano ele estava no Sínodo, né? Quer dizer, carequinha já por causa da quimioterapia, né? Mas ali atento, e ele é um assessor de primeira grandeza. Eu e o Oscar Beoso estávamos juntos em Roma no lançamento do livro do Jacques Dupuy, na Gregoriana. E foi muito legal aquele dia. O Oscar Beoso, sempre que me encontra, ele lembra. Estávamos juntos ali no lançamento de um livro que é paradigma para a abertura interreligiosa. E nesse dia da Gregoriana, estava o reitor da Gregoriana, você imagina? Estava o presidente da Associação dos Teólogos Italianos, e estava o Monsenhor Fitzgerald, que hoje é cardeal. O Papa Francisco fez cardeal. Ele teve muitos conflitos com Ratzinger, mas ele estava ali porque ele foi prefeito do dicastério da Pontifícia Comissão para o Diálogo Interreligioso. Então, o livro do Dupuy, esse belíssimo livro, ele foi lançado em Roma e foi lançado em Paris. Paris também, ele foi lançado numa das mais prestigiosas coleções francesas, e no dia do debate de lançamento estava o Claude Geffray, que é um dos grandes teólogos dominicanos e do diálogo interreligioso. Então, o Monsenhor Fitzgerald, que estava lá na Gregoriana, no lançamento do livro, ele disse: Dupuy propõe reflexões teológicas sobre um tema importante e permanecerá provavelmente por longo tempo a obra de referência para o amanhã. Uhum. Essa é a obra do Jacques Dupuy que eu tive a alegria, o prazer, a sorte. Olha só como eu sou sortudo. Muito. Eu fui, em 1995, em Roma, conversar com Jacques Dupuy, ele me recebeu, e ele gosta muito de ouvir música clássica, assim como eu também, estudo sempre com música clássica, o Dupuy também. Ele me recebeu no escritório dele, na sala dele, no quarto dele,
E eu falei, Jacques Dupuy, eu quero muito ser seu orientando no pós-doutorado. E a Gregoriana nem tinha muito esse negócio de pós-doutorado, mas eles abriram uma exceção lá. E ele falou, então você venha em 1997, no segundo semestre, o primeiro semestre deles é o nosso segundo, né? Setembro de 2017, que eu vou estar lançando o meu livro, que é esse aqui. Uhum. Vou estar dando um curso geral para os alunos da Gregoriana e um seminário para os orientandos meus, que são seminários menores. Isso em 95, então 2 anos antes, como bom belga, ele já sabia o que ele ia fazer em 97. Aí eu fui em 97, fui acolhido por ele em 97 e tive a sorte de fazer o último curso dele, porque depois ele foi proibido de lecionar, né? Então, essa história da minha relação com ele tem também um elemento cairológico de sorte, sim, né? Sim, e me abriu o campo para as religiões. Ele deslanchou esse campo. Já tinha se aberto, teoricamente, com as minhas leituras de Karl Rahner, Hans Küng e outros, Schillebeeckx. Mas o Dupuy, conhecer pessoalmente um teólogo do pluralismo é diferente, né? Você conversar com ele, colocar suas dúvidas, suas questões. Então, foi muito bom, muito bom para mim, né? Então, ele é um teólogo, como eu disse aqui no meu texto, que tem uma vocação para o diálogo. Uhum. Ele nasceu em 5 de dezembro de 1923 e vai morrer em dezembro também. Quer dizer, então tem uma relação com dezembro. Né? Ele nasceu na Bélgica, na cidade de Charleroi, e a sua motivação para a vida religiosa veio cedo. Ele entrou na Companhia de Jesus com 17 anos, 7 de setembro de 1941. Seus estudos superiores foram em filosofia e letras, quer dizer, muita erudição, na Universidade de Namur, na Bélgica. Uhum. E depois prolongou seus estudos na Universidade de Lovaina, também na Bélgica, onde terminou a licenciatura de filosofia. Depois ele quis ir para a Índia. Ser missionário. Fantástico. Ele não quis ser teólogo, quis ser missionário. Foi para a Índia e foi em 1948 e vai ficar 36 anos na Índia. 36 anos na Índia. Quando ele estava na Índia, o superior geral dos jesuítas, que era o Kolvenbach, famoso Kolvenbach, chamou ele para a Gregoriana para que ele fizesse o doutorado. Então, ele vai para a Gregoriana fazer o doutorado em teologia e faz uma tese sobre antropologia religiosa de Orígenes. E o orientador dele era o professor Orbi. Após o doutorado, terminado em 1959, ele retorna para a Índia, vai lecionar na casa dos jesuítas, Kurseong, e depois vai lecionar também em outra cidade, né, na Nova Delhi, porque eles vão transferir o estudantado jesuíta para Nova Delhi. Então, ele tem uma experiência docente nesses 2 lugares, né? Ao lado das atividades acadêmicas, ele atuava na formação dos jovens seminaristas jesuítas e depois também uma coisa bacana dele, da pastoral, ele trabalhava na assistência espiritual dos refugiados tibetanos. Uhum. Então, tinha um trabalho prático, né? E depois todo um interesse grande na questão teológica da enculturação e das tradições religiosas locais. Vai nascendo esse interesse que vai se vingar na teologia das religiões. Quando ele estava na Índia também, ele assessorou a importantíssima revista indiana, Vidyajyota Journal of Theological Reflection, do Instituto de Estudos Religiosos de Nova Delhi. Quer dizer, ele coordenou dirigiu por 12 anos essa revista e também foi consultor teológico da famosa Conferência dos Bispos da Ásia, que talvez seja a conferência de bispos mais abertas do mundo no campo das religiões. Essa é a referência para quem trabalha religiões, pluralismo das religiões, diálogo interreligioso.
a Conferência de Bispos da Ásia, que nós aqui no Brasil conhecemos muito pouco, porque não tem livros publicados com os textos dessa conferência, né? É a FABC, né? Que é a Conferência, a Federação das Conferências de Bispos da Ásia. Então, ele vai assessorar as conferências e vai ter um papel importante na elaboração do Sínodo dos Bispos de 1974, sobre a justiça no mundo, que vai dar na Evangelii Nunciandi, de Paulo VI. Talvez é um dos documentos de referência da América Latina para a justiça, né? Para a evangelização dos povos, é a Evangelii Nunciandi, e o Dupuy foi um dos consultores da Conferência da Ásia e também para esse sínodo, né? Em 84, ele retorna a Roma, também convocado pelo superior jesuíta Kolvenbach. Retorna a Roma para lecionar na Gregoriana. Então, ele vai lecionar Cristologia. O grande tema dele é Cristologia e depois Teologia das Religiões. E ele lança, logo que ele chega em Roma, um pouco depois, ele lança o seu primeiro livro de Teologia das Religiões, chamado Jesus Cristo ao Encontro das Religiões, um livro de 1989. Talvez tenha sido o primeiro livro de Teologia das Religiões que eu li, com uma alegria enorme, porque é um livro que trazia a experiência asiática de Dupuy e relacionando a visão asiática com a cristologia ocidental. Então, ele lança esse livro em 1989. Uma notícia que eu não falei que é importante, ele foi ordenado jesuíta em 1954, o ano que eu nasci. Okay. Ordenado no ano que eu nasci, 54. Né? Então, esse livro dele, de 89, teve um grande sucesso, foi publicado em muitas línguas, né? E nas aulas da Gregoriana, e curioso, quando ele foi para a Gregoriana em 84, eu estava na Gregoriana. Ah, sim. Eu estava lá, que eu fui para a Gregoriana em 1983 e trabalhei 4 anos lá, defendi a tese em 85. Então, eu fui contemporâneo do Dupuy na Gregoriana, mas sem estar atento ao tema do pluralismo na época. Eu estava trabalhando sobre as comunidades eclesiais de base no Brasil, teologia da libertação. Eu estava envolvido nessa temática, né? Sim. Eu só fui conhecer o Dupuy depois. Eu não conheci o Dupuy nessa época que ele começou a dar aula. Mas suas aulas já eram